E a preparação lá no Ninho do Urubu foi finalizada. Boas notícias. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael treinaram no campo normalmente. Se serão relacionados ou não, será uma decisão do técnico Felipe Luiz, pelo menos isso foi me passado. Então, o Michael já estava apto para ser relacionado contra o Atlético Mineiro no meio da semana, mas por uma opção técnica do Felipe Luiz, ele não foi para o jogo, não foi relacionado. A ver se agora ele será relacionado. Vene e o Danilo tem chance? Eu perguntei para a pessoa agora há pouco, simplesmente fiz a pergunta: Danilo também tem chance de voltar amanhã? A pessoa respondeu não. Então, Danilo, segundo essa pessoa do Flamengo, não tem chance de retornar amanhã. E, gente, para quem acha que o Mirassol será um adversário fácil, não será. Eles têm bom desempenho atuando fora de casa. No Campeonato Brasileiro perderam apenas 2 jogos em 16 disputados. Estão na 5ª posição. É um bom trabalho da equipe do Mirassol. Para mim, é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. É bom o Flamengo abrir o olho, mas, mesmo assim, é o favorito. Embora não tenha Jorginho suspenso, para mim, vai fazer muita falta. Aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo. Alan e Everton Araújo, Saúl jogando junto com Alan ou com Everton Araújo. Fica essa incógnita aí para o técnico Felipe Luiz a ver. A gente descobrindo, a gente sobe um vídeo aqui no canal para vocês. Lembrando que no Mirassol tem o goleiro Muralha, que teve uma passagem marcante, de maneira negativa, infelizmente, com a camisa do Flamengo. E Gabriel, aquele atacante, que teve até bons momentos com a camisa do Flamengo. Os dois estão lá no Mirassol e agora vão reencontrar o Flamengo. Vamos falar agora de Libertadores, galera, porque na quarta-feira que vem, dia 13, inclusive o De La Cruz não volta contra o Mirassol e tem uma expectativa de ele retornar nesse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. Ele é um jogador que faz falta, galera. E na boa, até falei isso hoje lá no SBT, a gente debatendo, enfim, conversando sobre o Flamengo lá no programa, e levantou-se a ideia de o Flamengo ir ao mercado em busca de um volante. Cara, eu defendo a ideia que o volante está ali, é o De La Cruz. Ah, mas ele vive machucado. Beleza, que faça algo para ele poder render pelo menos 45 minutos em cada jogo, gente. É um jogador que custou, sei lá, 90 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Não foi barato e a gente sabe o potencial que ele tem. Jogador de seleção uruguaia. Então, tem que retornar o mais rápido possível e da melhor maneira possível para poder ajudar o Flamengo. Por exemplo, contra o Mirassol, ele seria extremamente importante. Na ausência do Pulgar e do Jorginho, ele com certeza jogaria. E a lista de inscritos, todos os reforços foram inscritos, obviamente. Emerson Royal, Saúl, Carrascal, Samuel Lino. Porém, teve um jogador que ficou fora. E eu confesso que eu esperava que ele fosse pelo menos ser inscrito nessa fase da Libertadores, que é o Vitor Hugo. Isso, para mim, de uma maneira indireta, entre linhas, deixa muito claro que a diretoria não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Vitor Hugo. Se chegar a proposta, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, tem que ver se o negócio vai ser bom para o Flamengo e também para o jogador. O jogador também tem que aceitar, né? Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda. Hoje mesmo nas minhas redes sociais postei um vídeo da torcida fazendo protesto, criticando o presidente. É uma crise absurda, dentro e fora de campo. Léo Dias, que é, enfim, um cara que sabe muito de vida pessoal, noticiando que teve caso de traição envolvendo jogadores do Internacional. Enfim, uma crise danada que está o Internacional. O Flamengo chega como muito favorito para esse duelo com o Inter pelas oitavas de final da Libertadores. Então, 50 nomes inscritos, o Flamengo fez 5 mudanças essas permitidas pela Conmebol. Então, o Flamengo está pronto também para pegar o Internacional, mas primeiro tem que ganhar do Mirassol nesse final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O jornal russo Sport Express noticiou que CSKA e Flamengo estão próximos de um acordo envolvendo o meia Matheus Gonçalves. Os russos avançaram nas negociações para contar com o jogador de 19 anos. Pessoal, a informação que eu tenho é que o CSKA tem interesse, já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas depois dessa notícia aqui da imprensa russa, ouvi o Flamengo, ouvi o empresário do jogador, Juliano Bertolucci. As duas partes negam, não tem nem proposta ainda. O CSKA apenas enviou uma carta de interesse ao Flamengo. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, nada, envolvendo CSKA, Matheus Gonçalves. Vai chegar essa proposta? Vai. Pelo que eu ouvi, essa proposta vai chegar. Agora, resta saber quando e qual o valor será.
porque o Flamengo não vai fazer por um valor como iria fazer para o Cruzeiro, por exemplo, 3 milhões e meio de euros por 50%. Acho difícil, porque o Flamengo ia vender o jogador e só voltou atrás após a repercussão negativa. Então, fica aí a informação. Eu, particularmente, já falei muito sobre isso aqui. Acho que é o momento ideal para vender o Matheus Gonçalves, porque com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. E o líder Flamengo enfrenta o Mirassol. Amanhã, 6h30 da tarde, joga em casa no Maracanã com transmissão do Premier. Esse jogo pode ter uma novidade do lado rubro-negro. Carrascal pode fazer a sua estreia em PVC. Você tem expectativa? Ele vai estrear. Se ele vai começar jogando é outro problema, mas que ele vai para o jogo, ele vai. O Flamengo deve ter de volta o Luiz Araújo, deve ter de volta o Bruno Henrique. Em relação à rodada passada, terá de volta o Pedro. Então vai ter um time com possibilidade de time completo, mas com a necessidade de poupar alguns jogadores por causa da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Quarta-feira já tem jogo contra o Internacional. Não acho que ele vai poupar, porque ele já descansou alguns e teve gente lesionada durante o meio de semana por causa da Copa do Brasil. Então você pode ter um time com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, com Alan e com o Jorginho, com o Everton Araújo e Jorginho, eventualmente, com o Luiz Araújo, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Mas pode ser que o Felipe Luiz mexa em alguma peça por causa do jogo contra o Internacional na quarta-feira. É de novo uma partida que, pela presença da Libertadores e pela maratona, muitas vezes as pessoas vão dizer assim, as pessoas estão poupando por causa do brasileiro. É por causa do brasileiro que você tem mais margem de recuperação, mas é por causa da maratona. Não vou perder de vista que são 11 partidas em 33 dias. E se eu quisesse perder de vista, as lesões não me deixam perder de vista. Agora o Corinthians com Carrilho e Memphis. E o São Paulo com Arboleda. O Flamengo recuperando o Wendel. E o Flamengo recuperando o Luiz Araújo e Bruno Henrique. Se a gente olhar para a tabela... O Mirassol está fazendo uma bela campanha, mas assim... vamos combinar que o Flamengo tem obrigação de vencer. Time que está brigando pela liderança, manutenção de liderança, vai jogar em casa, tem a obrigação de sair para o jogo e vencer a partida. É o favorito. Mas, de fato, como você falou, Lu, o Mirassol está bem demais.